Estou aqui com o sociólogo Jessé Souza, em Paris, na bela exposição da Mazet, aqui no Marais. E, para começar, quero agradecer a oportunidade de falar com você, que eu sei da contribuição que você, nesse momento, quer dizer, sempre, mas pós-golpe, foi fundamental para aclarar a situação do nosso país e dar um banho da informação das raízes da qual nós vivemos no nosso país, que é secular. Tudo bem? Eu estou ótimo e muito contente. Eu que fico contente e honrado com o convite e fico muito contente de estar aqui com vocês. Bom, então, para começar, Jessé, por que o Moro ainda não caiu? Essa é uma questão importante, porque as pessoas ficam imaginando que, né, quer dizer, ficam impacientes, ficam imaginando, puxa vida, mas será que as pessoas estão loucas e tal, né? Quer dizer, no fundo, Moro não caiu ainda porque o golpe tem muitos cúmplices, né? O golpe foi montado, eu estou inclusive fazendo um livro agora, que eu inclusive vou adiantar aqui para vocês. O título do livro é A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos destruíram o sonho brasileiro. Ou seja, eu estou tentando pegar aí o lado que eu não examinei nos outros livros, que é o lado da relação de dominação internacional, não é isso? Que não é simplesmente de um país em cima do outro, não é dos Estados Unidos como todo, sobre o Brasil, é da elite americana junto com a elite brasileira, né? Contra o povo brasileiro, né? E também contra o povo americano. Isso é extremamente importante que a gente entenda isso. E então, quer dizer, a gente está lidando com interesses que são extremamente poderosos, né? Tem a elite americana que quer roubar o orçamento do Brasil com juros altos junto com a elite brasileira, né? Ou seja, então você tem os maiores interesses, os interesses mais poderosos, que são da fração financeira do capital no Brasil, da elite, essa terrível elite agrária entre nós, que é uma elite de assassinos e ladrão de terras há 400 anos, não é isso? A gente tem que dizer sempre a verdade, não é? É verdade. E um judiciário que também é extremamente corrupto e historicamente o poder mais corrupto, porque sempre foi o poder que sempre assinou os desmandos dessas elites. Tem a imprensa, que não é outra coisa senão a boca dessa mesma elite, né? A boca do dinheiro, é isso que a nossa imprensa a gente nunca teve uma imprensa pública, etc. Então, quer dizer, o que a gente está vendo aí é que o golpe foi montado e arranjado por toda uma elite. Moro é só o menino de recado dessa elite, não é isso? Moro é um imbecil, Moro é uma pessoa medíocre e tal, né? Ele é intelectualmente medíocre, né? O único texto que Moro fez na vida foi um texto onde ele pede a colonização da justiça pela política. Quer dizer, isso é um completo absurdo isso, né? Quer dizer, quando o grande fundamento histórico da justiça foi ter se libertado dessa mesma política, né? Para não ser a justiça dos donos do poder, né? Então, o Moro representa essa regressão, esse atraso, etc., né? Quer dizer, faz parte aí desse racismo encruado no Brasil, especialmente no sul do Brasil. Eu tenho muitos amigos que são filhos de imigrantes, sou casado com uma filha de imigrantes italianos, não é isso? Mas quer dizer, a gente sabe, e eu morei muito tempo na Alemanha, então, quer dizer, o alemão moderno é muito diferente do alemão que está no Brasil, que se acha melhor do que o povo brasileiro, né? Quer dizer, ele faz parte dessa classe média, que é quem o adora, no fundo, né? Uma classe média racista, branca, né? Que humilha o povo, ou seja, o racismo é o não dito entre nós, nesse caso, né? E a raça cobre as relações de classe no Brasil. Então, se a gente fala da raça, isso se torna extremamente visível, o privilégio, a dominação, não é isso? Moro não caiu porque ele representa essa classe média
e representa os interesses dessas elites extremamente poderosas, né? Mas Moro já morreu, né? Eu concordo com você. Não é isso? Ele não caiu, por quê? Porque ele está num governo que é mais canalha do que ele, né? Quer dizer, o governo brasileiro, o presidente do Brasil é ligado ao que é de pior da estrutura social brasileira, estrutura criminosa, né? É a milícia do Rio de Janeiro, que está montada junto com a política, com o judiciário, para explorar a população pobre, junto com a igreja universal de Edir Macedo, que diz que as mulheres não devem ir à universidade, porque o lugar das mulheres é inferior ao dos homens. Quer dizer. Então a gente está aí dentro o contexto, né, o governo e o esquema de poder ao qual Moro serve, né, é um esgoto, não é isso? Então, quer dizer, obviamente são dois esgotos aí juntos, não é isso? Que tá agora, no fundo, né? Porque é isso que eu acho que a gente tem que entender. A força da moralidade, né? Ela é tardia. Ela não é a mesma coisa com a economia. A economia, você tem dinheiro, você compra um negócio. E aí a mercadoria está em casa no segundo seguinte. A polícia, a política, a polícia e a justiça também, quando né, mandam ordens, elas são imediatamente cumpridas. A moral, ela é muito mais forte, no fundo, não é isso? Mas ela se põe de um modo difuso, que as pessoas não sentem, não é isso? Mas é óbvio que Moro não tem futuro em área nenhuma. E tal, né? Moro está morto, Dallagnol está morto, são mortos-vivos, né? A canalice de Dallagnol e de Moro ficou exposta para o Brasil inteiro, né? Então, afora uma pequena parte da população, porque todo o país tem 20% de maluco fascista e tal, né? Fora esses 20% de maluco fascista, que é o eleitorado cativo de Bolsonaro, o outro foi construído em cima de mentira, em cima de uma imprensa canalha, cuja principal canalice foi normalizar uma figura tão esdrúxula, né, como Bolsonaro. A gente não pode normalizar uma figura como Bolsonaro. Não, um cara que diz, quer dizer, Bolsonaro devia estar preso. Eu sou inconformado. Bolsonaro, quando elogiou o torturador de Dilma naquele voto, ele devia ter saído preso ali, né? Isso é uma canalice, né? Então, qualquer país decente prenderia isso. Não é liberdade de expressão. Isso é um crime, né? Agora, Zé, uma coisa assim que me impressiona é o nível intelectual, cultural desse pessoal que tomou de conta do governo brasileiro. Eu fiquei fazendo uma análise ontem que os mafiosos, eles primavam pela beleza, pela arte, enfim. Como é que pode uma pessoa com esse nível estar hoje dentro do nosso governo? Exato. Isso tem a ver com a Lava Jato, né? Isso, para mim, foi, desde o começo, muito claro, e eu acho que a esquerda falhou a não compreender a importância dele. A gente não pode esquecer, porque senão faz as mesmas besteiras de novo. Por isso eu gosto de tocar nessas questões que são incômodas, né? Haddad elogiou o Moro, elogiou a Lava Jato. Quer dizer, disse que tinha feito coisa errada, mas elogiou. Isso é um negócio absurdo, né? Porque estava muito claro que... Não, porque desde sempre, claro. Obviamente, por que isso? Porque é uma esquerda moralista. Nesse sentido que eu critico sempre e tal, né? Quer dizer, que no fundo, o racismo brasileiro, ou seja, a desigualdade, porque é isso, racismo e desigualdade são os dois, o racismo recobre a desigualdade, né? Para que ele fosse palatável entre nós, ele foi moralizado, entende? Com razão. Não é isso? Para que você não chame... E os intelectuais se serviram disso. Todos os intelectuais que a esquerda adora, entende? Participaram desse negócio, né? Entende? Então, o que foi que fez? Por exemplo, para você não dizer, né, porque o racismo é a canalice e a covardia maior, como é que você pisa em cima de quem é frágil, de quem é vulnerável? É um canalha.
Né? Não sou eu E que depois digo. vai falar em meritocracia. Claro, a canalice, quer dizer, não sou eu que digo. A nossa avaliação moral, ela é objetiva, ela foi criada pelo cristianismo, né? O mal no cristianismo é exatamente você odiar um vulnerável, né? Né? É a canalice. Mas para que você não seja chamado de canalha, essa elite e esses intelectuais montaram o quê? Não, você não é canalha, né? Você é o cara que é moral, porque você escandaliza com a corrupção aonde ela, obviamente, a política é corrupta, mas não é a corrupção maior. A corrupção política, né, é facilmente demonstrável, é uma gota no oceano. Basta comparar os 2 bilhões, uma merreca, que a Lava Jato recuperou, com os trilhões de juros numa dívida absurda, nas isenções fiscais a bancos, etc. Isso é roubo. Né? Entende? Quer dizer, isso é um roubo legalizado, mas se a gente pensar na sonegação de impostos, né, que é 520 bilhões, ou seja, centenas de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato pegou da corrupção política, é um povo que presta atenção numa coisa que vale 500 vezes menos, né, é porque foi feito de imbecil. Né? Entende? É isso que a gente tem que ver. Nós todos fomos feitos de imbecil. A esquerda foi feita de imbecil, porque a esquerda acha que essa questão é importante. Ciro elogiou também, não é isso? Ministros do PT no governo ajudaram a Lava Jato. Quer dizer, então é um negócio absurdo isso. Né? Entende? Quer dizer, então toda a mesma oposição, as forças de resistências, né? Quer dizer, serviram a essa moralização, a esse moralismo idiota, né? Que no fundo serve para quê? Para invisibilizar o roubo real. O roubo real é praticado pela elite. Quem rouba é a elite. Quem é ladrão é a elite que está no mercado. Né? Os ladrõezinhos, como eu chamo da corrupção política, são meninos de recado desse mesmo pessoal. Que você manda malas, como a gente viu as malas sendo mandadas. São meninos de recado à política. Né? Mas aí essa teoria, essa histeria que o Brasil tem na corrupção só da política é para você ser feito de imbecil. Você não vê a corrupção real, milhares de vezes maior, sob 1000 formas, legalizadas ou não, que a elite faz, não é isso? E para você moralizar o ódio que uma elite e uma classe média racista e branca tem com 80% do povo que é negro e mestiço. Né? Então, para moralizar isso, para dizer esse povo apoia políticos ladrões. Essa é a história. Não sou eu que sou racista. Né? O contrário, eu sou moral. Eu me espanto. Né? Eu me escandalizo com a corrupção. Não é isso? Entende? Quer dizer, veja, o esquema é esse. Né? Não é isso? Né? E Bolsonaro entra por quê? Porque esse tipo de coisa levou o quê? A uma criminalização da política como um todo. Né? Por que interessa a economia criminalizar a política? Porque ela pode roubar muito mais facilmente, porque a política fica acuada, não pode dizer coisa nenhuma. Né? Junta-se com seus asseclas na imprensa, no judiciário e tal, para que paga, a quem essa elite paga, enfim, os restos e tal, ele pode roubar tudo, pode roubar o petróleo, pode roubar a Embraer, pode roubar toda a capacidade produtiva brasileira. Essa é a corrupção. E outra coisa assim, a estratégia utilizada pelo Bolsonaro e a equipe dele é que toda hora, a cada segundo, ele tira alguma coisa da cartola e desorienta as pessoas. É um negócio brutal, que ninguém esperava esse tipo de comportamento. Claro, isso aí tem a ver, eu acho, aí com outra coisa, com o fato de que o governo do PT, porque no fundo tinha tudo isso e tal, quer dizer, o governo do PT, que foi um compromisso com essas elites, mas o compromisso foi, deixa um pouquinho desse dinheiro agora no Estado para eu ajudar os mais pobres. Foi minimamente isso e já foi uma revolução no Brasil. Foi pouca coisa e ainda foi um escândalo, não é isso? Para essa elite canalha. Né? Que odeia o próprio povo. É extremamente importante que a gente diga isso. Né? Entendeu? Uma elite que mora fora do país, não tem nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade. Todas as elites do mundo ficam com a melhor parte do bolo, mas você pensa no conjunto da população, até para que você continue ganhando dinheiro. Né? A nossa elite não é assim, é do saque, do roubo e tal. Né?
vê o país como um povo estranho, tal, né? Com o Bolsonaro, o que foi que houve? O PT tinha logrado ter todas as classes populares, praticamente, para si. Quem é que não lembra os mapas lembra do negócio? Era o mapa azul, era a classe média, o centro das cidades, e a periferia e os pobres votando todo vermelho e tal, não é isso? Que aí os jornais dizem, o voto de quem tem menos educação, lembra disso? Né? Então você precisa humilhar, né? Olha, tem menos inteligente, menos não sei o que e tal, não é isso? Inteligente é quem elege Bolsonaro, né? E aí, no fundo, Bolsonaro, quer dizer, como ele criminalizou a política como um todo, ele criminalizou a hipótese que a elite primeiro tinha jogado, que Moro tinha jogado, porque Moro é um tucano, não é isso? De agir politicamente para substituir o PSDB. O PSDB tinha visto que não ia ganhar nunca nenhuma eleição mais. Com certeza. Não é isso? Então você tinha que montar um golpe, não é isso? Mas aí tinha que ser um golpe branco e pequeno para que a próxima eleição fosse do PSDB. O desespero rolou depois que Aécio perdeu para Dilma. Pronto, agora não tem jeito. Né? Perder para Dilma? Exatamente. Né? E aí, não, perder para Dilma não no seguinte assim, quer dizer, perder para Dilma no sentido já com se falando a coisa da Petrobras, já entrando não sei o que e tal, com uma denúncia, a imprensa inteira tocando nessas coisas e tudo, ainda assim perdeu. Né? Aí viu-se o quê? Você tem que quebrar a solidariedade popular. Você tem que pôr o pobre contra o pobre. Bolsonaro é esse cara que conseguiu criar uma fenda entre os pobres, né? Para que agora você tenha entre os pobres uma guerra entre os pobres, né? Bolsonaro, para mim, é o líder racista. Bolsonaro é um racista absurdo, não uma figura detestável, não conheço ninguém pior, não é isso? Que é o quê? Ele é o cara ele é claro que tem negros, claro que tem pobres aí, mas ele é o cara que vai dessa classe média, dessa classe popular, remediada, evangélica e tal, em grande medida, que odiou o fato de que os negros e os pobres tiveram algum avanço, né? Então eles passaram a morar perto deles, passaram a frequentar escolas semelhantes e tal, não é isso? É uma classe que tem medo dessa proletarização, ou seja, que aí ele acha que qualquer aumento da qualidade de vida do pobre que está abaixo dele é uma ameaça a ele, é como se ele fosse ficar igual a esse cara. Então é o medo de se proletarizar que leva a apoiar sem refletir, matança de pobres, como está acontecendo no Rio, de negros e pobres. Isso é estruturante no nosso país. Completamente. É a relação de classes, quer dizer, né? E o papel que o racismo representa, né? Quer dizer, no fundo, esse é o negócio. Por conta disso, eu digo que a escravidão não é uma coisa de 400 anos atrás e tal, não é isso? Ela continua agora, né? A escravidão domina todas as relações entre as classes entre nós, ou seja, o ódio ao escravo, ao ex-escravo, que é o ódio a esse marginalizado coitado, né? Que foi abandonado, foi perseguido, não é isso? Que é humilhado, e quem é humilhado o tempo inteiro, é uma dificuldade enorme você ser alguma coisa na vida, né? Isso é porque tem uma classe, né, canalha que humilha e que tem prazer nessa humilhação, não é isso? É isso que é escravidão. Escravidão não é só você algemar alguém, etc. É você reproduzir essas relações, né, de menosprezo e de humilhação, porque a gente pensa que essas relações são todas econômicas. Elas não são econômicas, não são principalmente econômicas até. Claro que é uma classe média também que explora a empregada doméstica, que no fundo é uma escrava doméstica, é uma continuidade da escravidão, doméstica, explora os outros serviços baratos dessa classe, tem a exploração econômica. Mas a pior é o prazer na humilhação, né? Ou seja, a classe média branca no Brasil tem prazer em humilhar, né? Esse é que é o dado principal, não é isso? Né? Isso marca toda a sociedade escravocrata, né? Isso é o dado principal, né? Entre nós. Qualquer aumento, qualquer diminuição da absurda e abismal desigualdade brasileira tem golpe de Estado. Não é isso? É verdade. A gente porque ela um ciclo, né? Exatamente, não tem nada a ver com a corrupção. A corrupção é só pretexto, né?
Entende? Quer dizer, é uma coisa que eu gostaria e eu quero trabalhar no limite das minhas forças para chamar atenção a isso, né? Entende? Corrupção é coisa de imbecil, né? Corrupção, quem fala disso como uma questão principal, é porque foi feito de idiota, né? E eu digo isso que grande parte da esquerda continua sendo idiota, feita de idiota pelo seu inimigo e tal. Não é isso? Porque, no fundo, a questão inteira é a desigualdade. Né? A questão inteira, no fundo, é qualquer melhoria do povo, com a desculpa esfarrapada da corrupção, né? Serve para uma intervenção que vai ser importante para a elite, porque qualquer melhoria da condição popular significa que recursos do Estado, que são pagos por esses pobres, estão sendo utilizados para essas classes, e essa elite não quer, essa elite quer roubar o dinheiro todo e botar no bolso, né? E que é o que faz com essa dívida pública, que é um esquema de corrupção, como a Maria Lúcia Torelli explica muito bem. O real esquema de corrupção é o Banco Central, né? Não é isso? A casa da corrupção, a boca de fumo da corrupção no Brasil é o Banco Central. Não é isso? Onde uma população inteira paga juros extorsivos 11 vezes maiores do que os daqui da França. Consegue imaginar isso? Sem nenhuma razão. É uma transferência enorme de recursos. Né? Isso é roubo. O nome disso é assalto. Não é isso? Né? Agora, como você inventou o bode expiatório da corrupção só da política, que claro que tem também, toda mentira tem que ter um grão de verdade, senão não consegue convencer ninguém. É claro que se rouba também na política, mas é esse roubo, não é esse roubo que faz o país pobre. Né? O roubo que faz o país pobre é o roubo da elite, do Banco Central, feito por gente engravatada, com doutorado em Chicago, não sei o que e tal, é isso? Né? Isso é que é o ponto. Então, toda vez que se fala dessa questão moralista, idiota da corrupção, eu fico zangado, porque né, você deixa né, quer dizer, as pessoas, claro, né, você faz as pessoas de imbecis e tal. Né? E o que aconteceu agora com Lula e tudo, aconteceu com Vargas, do mesmo jeito. Não é isso? Desde a primeira hora, né, e eu estava em Brasília, estava no governo da Dilma, na época como aconteceu a Lava Jato, e eu via do IPEA nessa ocasião. E 9 entre 10 pessoas, inclusive do governo, achavam que a Lava Jato tinha coisas virtuosas. Eu achava aquele negócio impressionante, né? Então, para mim, tocou um sino imediatamente. Olha, é a mesma coisa, Lava Jato é Carlos Lacerda, sem tirar nem pôr. É verdade, é a mesma coisa. Quer dizer, o que Carlos Lacerda fez foi exatamente o que Moro fez quase 100 anos depois. Então, a história, ela se repete com máscaras distintas, mas a gente tem que perceber essa dinâmica profunda para não ser feito de idiota, como a gente foi, né? As pessoas apoiaram a Lava Jato. Então, ficou louco, né? Você não acha que esse golpe ele tenha sido gestado no segundo governo do presidente Lula? Eu acho que você tem toda razão. Eu acho que esse golpe já foi tentado no mensalão, no chamado mensalão, né? Ali já estava tudo já posto, né? E tal. E com a ajuda americana, a partir de 2013, esse é um dos temas que eu estou querendo, que eu compreendi melhor fazendo esse livro, porque livro também é uma oportunidade da gente aprender, né? Se aprofundar nos assuntos, e o que aconteceu foi exatamente isso. Os Estados Unidos têm uma tática de destruir os países sem necessariamente usar a força militar. Não é isso? Você usa o Facebook, usa o WhatsApp, não é isso? Usa a imprensa, usa informações e manda para o inimigo político que você quer desestabilizar. Não é isso? Isso é uma coisa que os Estados Unidos fazem pelo menos desde 1954. No golpe de Estado na Guatemala, não é isso? Fez no Brasil ainda numa estrutura híbrida, usando a frota lá como ameaça, a sexta frota estacionada no Rio de Janeiro, não é isso? E agora nem precisou usar isso, porque aí já tinha Moro, né? Então ele tinha Dallagnol, tinha essa amizade. O que me causa estranheza é o fato de que o Moro, uma pessoa sem alma, né? Você olha para ele, é um cara que não tem brilho, não tem brilho, não exatamente tem... Enquanto ele estava blindado pela Globo, que a Globo só punha a imagem, ele nem falava, né? Não pode deixar o cara só falar, não é isso? Entende? Porque você fala, você vê que ele é imbecil, não é isso?
Desculpa, continue. Hoje está acontecendo, vai acontecer no Brasil a Suprema Corte, que vai julgar a Acho que já foi adiado, não? Não, eles vão começar hoje, mas diz que em entendi. 3, né? Qual é a sua expectativa? Eu acho o seguinte, veja bem, eu acho que o Supremo chegou a um ponto, né, e ainda houve aquele general que devia ficar em casa, devia vestir o pijama, ficar quietinho, né? Porque general tem que conversar sobre política com a mulher dele, cara. As pessoas, se ele é aposentado, fala com a mulher, dá o seu chilique em casa, etc. Né? Porque isso de você ameaçar o Supremo Tribunal, um general, isso não é coisa de general, isso é coisa de moleque. Né? Entende? E é isso que a gente tem que dizer, porque é isso. Né? Verdadeiramente é isso. Né? Em nenhum país decente, um general vai e ameaça, né, o Supremo Tribunal e tal, né? Isso é uma coisa absurda e tudo, né? E eu acho que o Supremo, minimamente, tem pessoas inteligentes lá, né? Tem pessoas que não valem muita coisa, a gente nem precisa, nem precisa, a gente já sabe, não é isso? A gente não precisa dizer os nomes aqui, mas tem pessoas inteligentes e que sabem o quê? Que percebem a hora transcendental, porque é a única instituição que pode, de algum modo, fazer alguma coisa, né, como suporte da Constituição, fazer com que a Constituição seja... Porque basicamente é isso, é só obedecer o diabo da lei. É isso que você precisa fazer. Mesmo porque é uma cláusula pétrea. Claro, né? claro. O artigo 5º. E depois teve aquele efeito moral, ou seja, né? Entende? Quer dizer, ainda que uma parte do Supremo tenha participado do golpe, obviamente, não é isso? Tem uma outra parte que não está muito caro. Quem foi, como fez, por que fez, que tipo de rabo preso tinha que o fez né, ser golpista, etc. Então, os canalhas a gente sabe quem eles são. Não é isso? Mas aí o Glenn Greenwald, não é isso? A gente está sendo destruído pelos Estados Unidos, não é isso? Mas pela elite americana, não vamos. Os Estados Unidos tem muito mais gente que não tem nada a ver com isso, e que tem tanta raiva do Trump como a gente tem do Bolsonaro. Quer dizer, mas foi um cara que prestou um trabalho, eu tenho uma enorme admiração antes de tudo, o que eu mais admiro é a coragem humana. E ele teve uma extraordinária coragem humana, não é isso? E que foi muito, muito importante para o país como um todo. E ele desvendou, ele simplesmente mostrou quem são esses caras, não é isso? Né? E toda a armação que estava por trás. Então, quer dizer, no fundo, o Supremo e os juízes do Supremo, antes de tudo, eles estão numa posição de julgados também, obviamente, porque as pessoas sabem o que aconteceu, né? Então, eu acho que tudo indica que o Supremo vai eventualmente tomar a sua primeira atitude decente em muitos anos. Né? Bom, assim, para finalizar, você acha que existe conserto para essa quebra desse marco civilizatório, o qual o governo Bolsonaro impôs a nós brasileiros? Eu acho que sempre tem conserto, graças a Deus. As coisas humanas são assim, né? Elas estão longe da perfeição, e a coisa mais importante que eu acho, tanto nos indivíduos quanto quando a gente estuda a história e tudo, é a capacidade de aprendizado. Então, o que a gente precisa, o risco que existe é a gente não aprender nada, entende? Né? Entende? Por exemplo, novamente, as pessoas, porque o único discurso que a elite brasileira tem, o único, é o da corrupção, é o discurso da elite, né? Que impõe a histeria da corrupção como um tema fundamental. Porque é claro que você tem... Isso é uma necessidade ética como qualquer outra. Não assassinar pessoas. Você não precisa tornar a sociedade histérica. Né? Esse histerismo mostra a artificialidade dessa coisa. Né? É o único discurso que a elite tem. É o discurso de moralizar a corrupção montada sempre, como foi com Vargas. A mesma coisa. Foi a mesma coisa. Disseram que Vargas tinha roubado, depois viu que ele não tinha posto um centavo, né? E morreu
conta disso, né? Quer dizer, se retirando essa questão, que eu acho que é um aprendizado extremamente importante, perceber o quê? Normalmente, né? 99% dos casos, né? O moralista é um canalha, né? O cara que é o defensor da moral. A história mostra isso. Né? Os mais loucos, os mais canalhas são esses que se põem como uma coisa moral. Não é isso? Né? Como é a perfeição moral, como não sei o que e tal, vai parar. Não é isso? Porque quem sabe os dilemas da vida humana sabe como é difícil a gente exercer a virtude a cada dia. A gente tem que lutar contra o nosso demônio interno e tudo. Ninguém sai aí dizendo as coisas. Então, é uma luta cotidiana e tal, né? Quer dizer, um canalha que faz isso é porque é um canalha mesmo. Você está usando aquilo para manipular os outros, para mentir, etc. Né? Como Bolsonaro como Moro né? Entende? Quer dizer, então, o povo aprendendo a desconfiar desses canalhas, né? Quer dizer, Bolsonaro fazer uma campanha em cima da honestidade, né? É uma coisa assim, os vidros caem, né? Quebram-se os vidros. Entende? A natureza, as pedras, né? Se revoltam quanto a isso. Né? Entende? Quer dizer que é um negócio impressionante. Isso tudo montado por uma imprensa absolutamente manipuladora, contra o povo, antipopular, mentirosa. Não é isso? Quer dizer, foi um esquema, né? Foi um grande esquema, né? Para condenar, empobrecer, roubar e assaltar o povo brasileiro, né? Do qual a imprensa está nesse lodo até o pescoço, né? Então eu acho que existe as possibilidades de aprendizado aí, as possibilidades. Nenhum aprendizado é certo, né? Obviamente isso precisa chegar ao povo, a quem mais precisa, ao pobre, etc., de um modo que ele compreenda, etc., né? Não vejo ninguém fazendo esse esforço, né? Entende? Eu acho que esse esforço precisa ser feito ainda, não é isso? Bom, Gessé, a gente vai finalizar e eu gostaria de ter outras oportunidades com você, claro, porque, olha, eu trouxe uma pauta enorme. Eu moro aqui pertinho, a gente pode Eu trouxe uma pauta enorme para a gente conversar, claro. Mas a gente quer te ouvir, lógico. Claro. A sua lucidez, a forma como você coloca, você faz com que a gente perceba a raiz dessa situação toda e aponta caminhos, que eu acho que é o mais importante. Onde é que está o problema e como é que a gente pode fazer para reverter essa sua esperança, a sua forma como você colocou. E eu acho extremamente importante, principalmente hoje no Brasil tão sem esperança, porque as pessoas estão um pouco desesperadas, porque é uma coisa atrás da outra. Claro, extremamente compreensível. O ataque é para isso. Realmente. Então, eu quero te agradecer e vamos marcar um novo encontro. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que deixo um grande abraço a vocês aqui que estão nos ouvindo, né? E a gente tem que resistir e aprender, né? Nesse caminho. Um grande abraço. Obrigada pela audiência e até a próxima com o Gessé e outros programas, outras entrevistas que a gente vai colocar no ar. Muito obrigada.